Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à live do JPC com o tema Cristianismo, prazer ou obrigação? Eu me chamo Poliana Andrade e vou estar mediando essa live com os pastores que estarão com a gente, o nosso pastor titular da Primeira Igreja Batista do Brás, o pastor Marcos Pérez, e o pastor Bruno Ramos, da PIB de Mogi das Cruzes. Eles estarão respondendo todas as perguntas sobre esse tema. Sabe aquelas dúvidas que às vezes a gente tem, do tipo, por que que eu vou para a igreja? Ah, eu acho que eu vou para a igreja porque meus pais falam que eu tenho que ir. Então, são dúvidas desse tipo e outras mais profundas que a gente às vezes tem. E quem vai tirar? Os pastores que estão convidados aqui hoje na live do JPC. E o objetivo, galera, é fazer a gente pensar sobre o motivo pelo qual a gente segue a Cristo. Por que que nós vamos à igreja? Por que nós somos cristãos? Então, isso vai fazer a gente refletir hoje. E agora eu vou passar a palavra para o pastor Marcos e para o pastor Brunão. Pastor Marcos, boa noite a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui com vocês, jovens, adolescentes, que participam deste encontro. O tema é muito sugestivo e o desejo do nosso coração é que a palavra de Deus, na ação do Espírito Santo do Senhor, tire toda e qualquer dúvida que você tiver no seu coração. Queremos ser aqui instrumentos de Deus para poder ajudar a você crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Não é isso, pastor Bruno Ramos, querido, jovem, amigo e agora também colega de ministério, hein? Que coisa boa. Que bom te ver aí, Brunão. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastorzão. Boa noite, Poli. Obrigado pelo privilégio de estar mais uma vez com vocês. Sempre muito feliz quando eu posso somar com a PIB do Brás, com o JPC. Afinal de contas, é onde está a minha raiz. Devo muito a essa igreja. Então, sempre que eu puder somar é muito bom. Ainda mais quando o assunto é tão pertinente para os tempos de hoje, sobre essa questão de ser cristão e até onde isso envolve o prazer e até onde isso tem a ver com a obrigação. Então, para mim é um privilégio estar aqui com vocês. Contem comigo. Obrigada, pastor. Então, podemos ir para a primeira pergunta de hoje? Estou pronto. Vamos lá, já tem pergunta aí na mesa. Vamos lá, né, Brunão? Bora. Qual é a definição de cristianismo? Quem me responde essa? Opa, eu começo e o Bruno depois também vai nessa linha. Pode ser, Bruno? Perfeito. Na verdade, cristianismo é um termo utilizado para definir aqueles que realmente abraçam a vida com Cristo Jesus. Então, eu diria que cristianismo é um estilo de vida, ou seja, quando cremos no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida e declaramos diante de Deus e também daqueles que também assim o creem, e chegamos até aquele momento gostoso de nos posicionar diante da igreja e passar pelas águas do batismo, está dizendo lá, eu estou morrendo para o mundo, é o que simboliza o batismo, e vivendo para Cristo. Ou seja, eu estou abraçando aí aquele estilo de vida que é seguir a Jesus. Vale a pena seguir a Jesus. Perfeito. Só uma pincelada para a gente já seguir. Eu acredito que o estilo de vida é a melhor definição de cristianismo, uma vez que eu entendo que a forma que Deus nos deu para seguir aquilo que Ele espera de nós foi baseado na vida de Cristo. Gosto muito de 1 Coríntios capítulo 11, onde Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, para mim, cristianismo é você ter alguém que você segue na trilha, né, na caminhada chamada vida. Eu definiria desse jeito. Diante de tantas religiões, tantas coisas assim para se fazer, para viver como estilo de vida, como os irmãos acabaram de falar, por que ser cristão? Eu sempre falo que essa questão de porquê é uma coisa que a gente tem muita dificuldade de definição, né? Porque eu acho que essa experiência com Cristo é algo tão absoluto. Eu participei de um debate também a semana passada e a pessoa fez a seguinte pergunta: qual é o melhor texto bíblico que a gente usa para conversar com um ateu? A minha resposta foi, se o cara é ateu, o texto bíblico para ele não tem sentido nenhum. O melhor texto que ele vai ler é a tua vida. E essa questão da vida tem muito a ver com aquilo que Jesus fez em nós. Então, eu diria que se tem um motivo para você querer escolher o cristianismo, é porque você vê através da vida de Cristo o amor sobre todas as coisas e o cuidado com o próximo. Então, não é algo que te leva para um caminho ruim.
E aí, sem contar na parte espiritual, que é o que nos interessa, nós sabemos que é o único caminho, a única verdade, e sem ele não há vida. Então, ainda que seja difícil definir, eu diria que é porque é o único caminho ainda que eu encontrei para seguir e entregar tudo que eu tenho. Isso. Amém. É isso mesmo, é porque vale a pena, né? O apóstolo Paulo, ele diz lá em Gálatas 2:20, estou crucificado com Cristo, logo não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, esta diferença, é deixar esta vida em Cristo fluir de mim e ser a Bíblia que todas as pessoas precisam ler, como bem disse o pastor Bruno, porque, na verdade, muitos só lerão a mim, ou aqueles que estão à sua volta, como aquela primeira referência que eles terão em suas vidas. Então, isso é muito importante. Em que momento a gente percebe que o cristianismo acabou virando uma obrigação? O apóstolo Paulo também, lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, se você está em casa, vai anotando aí esses textos, talvez depois você possa revê-los, né? O pastor Bruno também já citou alguns textos bem relevantes, é muito importante. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 16, o apóstolo Paulo diz assim, se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Então, eu penso que pensar no cristianismo sem pensar numa obrigação é algo que não fica muito conexo. É uma obrigação, mas é uma obrigação com prazer. Com prazer. Às vezes a gente acaba tendo aquela ideia, né, de obrigado, né? Eu estou no meu trabalho. Eu trabalhei 31 anos, por exemplo, na mesma empresa, antes de abrir mão da empresa e poder vir especificamente para o ministério. E eu gostava muito daquilo que eu fazia. Eu tinha a obrigação de estar lá, eu tinha a obrigação de bater o cartão, eu tinha a obrigação de realizar os projetos que a empresa me dava para que pudessem ser realizados, eu tinha prazo, e tudo isso era bastante cobrado, muito cobrado, era uma obrigação. Mas eu, modéstia à parte, fazia com prazer, porque aquilo era algo que eu me sentia bem em fazer. E quando, na minha adolescência, aceitei o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, então eu entendi que eu tinha muitos direitos, porque Cristo me conduziu a esses direitos, mas junto com os direitos, eu tinha deveres, e eu preciso estar atento a esses deveres. Então, eu fico aqui pensando por esse caminho. Não sei, né, pastor Bruno? Ajuda a gente aí. Eu quando penso em obrigação, eu tenho só um pouquinho de dificuldade com a semântica da obrigação, porque a obrigação, eu acho que ela perde um pouco de essência. Ela perde um pouco, realmente, né? Quando a gente entende o cristianismo, é aquilo que o senhor disse. Nós temos ele como uma certa obrigação, mas não pelo peso da obrigação. Eu sempre gosto de refutar muito, por exemplo, a teologia do medo. A teologia do medo faz com que você siga por obrigação. Se você não fizer, Deus castiga. Se você não for, Deus... Isso gera uma obrigação. E aí eu vou até usar um texto aqui que eu lembrei agora. Na verdade, é meu livro favorito quando você pensa nessa questão de obrigação. Paulo escrevendo a Filipenses, né? Num contexto de alegria, mas de prisão ao mesmo tempo. É paradoxal, porque às vezes a gente acha que o cristianismo tem a ver com bênçãos materiais e estar tudo bem. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Eu acho que o cristianismo ele passa a ser obrigação quando nós perdemos o foco da história. Se você se basear com hoje, você tem que tomar cuidado. Sempre o cristianismo tem que ser com um olhar em Cristo. Ele deixa de ser uma obrigação, porque você vai sempre lembrar da graça que te alcançou. Se você continuar sempre na caminhada olhando para Jesus, deixa de ser obrigação, porque você vai lembrar o maior presente que você ganhou na sua vida. E se isso gerou uma obrigação, é porque você perdeu o foco. Entende? Então, tanto a teologia do medo quanto a teologia do desinteresse, ela se torna um fardo por perder o prazer e a satisfação de servir ao Deus
que entregou o filho dele por você. Então, se não tiver esse pensamento que Paulo está dizendo para a galera de Filipenses, a gente se perde no meio desse caminho e aí acaba virando esse fardo. Então, para mim, até porque todo mundo já passou por um momento, às vezes, de desânimo, é olhar para a cruz, é voltar para a história, é lembrar não do que ele faz ou fará, porque o que ele fez já é suficiente para que a gente tenha ânimo para servi-lo. Eu me lembrei também de um texto que chama a atenção nesse sentido, pastor Bruno. É o texto lá de João, capítulo 15, quando Jesus fala da plena alegria, daquilo Perfeito. que realmente significa ser cristão, não é verdade? Diz assim: se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhe dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Então, é esse sentido de fazer com cuidado, com a obediência, mas tendo esta alegria viva dentro de nós. Bacana, muito bom. A próxima, pastor, é a seguinte: devo ir à igreja porque os meus pais vão? E se eu não quiser? Você não deve ir porque seus pais vão, né? Até porque, graças ao sacerdócio universal, cada um responde por si. Eu acho que esse é um dos grandes erros da falta de conhecimento bíblico, a gente achar que a salvação dos nossos pais ela é genética, né? O fato do meu pai ser crente, eu vou ser crente. Então, não, você não deve ir porque seu pai vai, você deve ir porque você ama Jesus. O foco de qualquer ato cristão é o amor a Jesus primário. É evidente que depois tem o servir, tem o tudo mais, mas não, você deve ir fazer aquilo que você faz, porque você... E aí eu vou usar a resposta da passada. Se não for por amor aquilo que você recebeu, você está fazendo de forma errada. Até porque se seus pais pararem de ir para a igreja e você também parar, você nunca foi por Jesus, você foi por obrigação a seguir o que seus pais disseram. E o sacerdócio universal nos garante que cada um vai responder diante de Jesus as suas escolhas da vida, né? É verdade. Eu penso, é interessante, eu quero até pedir licença para contar uma experiência no sentido da minha conversão. Faz só alguns anos, viu, Brunão? Pastor Bruno. Não, pode chamar de Brunão, pode chamar de Brunão, pastor. Jovens aí que estão conosco. Faz só alguns anos. Quando eu me converti, ainda na adolescência, eu estava me lembro bem, eu estava numa série de conferências que enfatizava a experiência do pródigo, e por isso essa parábola do filho pródigo me chama muito a atenção, né, de Lucas 15. E o que acontece? Naquele momento, eu me lembro que o pregador ele fez o apelo, ele chamou as pessoas que desejassem ter a Jesus e crer no Senhor como Salvador de suas vidas, para que pudessem se manifestar, levantando a mão, indo à frente, estar orando nesse sentido. E minha mãe me deu uma cutucada do lado, né? E falou assim: você entendeu a mensagem? Eu falei assim: entendi, claro, não é? Eu creio em Jesus, tudo, né? E aí minha mãe olhou para mim e falou assim: mas você não tem o desejo de fazer uma decisão também ao lado de Cristo? Eu olhei para minha mãe e falei: mas a senhora já não vem na igreja, a avó já não vem na igreja, então eu já não sou crente? Eu já não estou aqui nesse contexto? E aí minha mãe disse isso, Brunão, que você acabou de dizer, né? Ela disse exatamente isso: olha, cada um há de dar conta de si mesmo a Deus. Não importa a sua juventude e se é filho de crente, neto de crente, por mais consagrado que ele seja. É uma decisão que você tem que tomar. Bruno, eu me lembro que aquele apelo eu perdi, porque enquanto pensava e perguntava, passou e aí o culto acabou. Eu não vi a hora de chegar o dia seguinte para ouvir o pastor fazer o apelo. Eu queria ser o primeiro a levantar a mão naquele dia. E aí passou aquela noite, passou aquele dia, foi para a noite, e aí teve aquele momento, falei: esse pastor vai fazer apelo hoje, meu Deus. Aí ele fez lá o apelo, e eu pude entregar minha vida a Jesus, e foi uma experiência maravilhosa. Então, entendi logo cedo, né? Foi muito clara a palavra de que é uma responsabilidade pessoal. De nada adiantava eu ir atrás da minha mãe, da minha avó, ou de alguém que eu admirasse, se em mim não houvesse uma transformação, não houvesse a manifestação e a ação do Espírito Santo para a transformação de minha vida. Então, espero com essa pequena experiência ter contribuído aí, Poliana, para a resposta aí.
Mas vamos para a próxima pergunta. Nesse período de isolamento social, pode ser que se revelem aqueles que realmente são cristãos e os que não são? Eu acredito que sim, mas eu acredito que é só mais um dos momentos que revela, né? Não é só a questão da pandemia. Geralmente, eu acho que quem não é independente de qualquer coisa, e quem é independente de qualquer coisa. Porque, para mim, a experiência com Cristo é muito forte. Mas ajuda a revelar, né? Porque o maior motivo, e eu já falei muito sobre isso também nessa fase, é a sua dependência de Jesus e a sua dependência do templo. Eu acho que é aí que começa a revelar o teu coração. O templo é importante, a gente nunca vai parar de ir enquanto puder, mas Jesus é suficiente para qualquer momento, porque ninguém sabe quando termina uma pandemia. Então, eu acho que isso tem revelado, sim, essa questão do cristianismo essencial. Se a tua vida, com aquilo que você se comprometeu com Jesus, e conforme até o pastor Marcos já falou na introdução, diante até de um batismo, de uma conversão, ele tem que perdurar. Se não tem perdurado, porque, um exemplo, o templo está fechado, existe um problema de crença. Então, para mim, sim. E aí eu vou cair de novo em Paulo, que para mim é meu personagem favorito. Aí você pode querer tentar usar qualquer subterfúgio para justificar. Mas Paulo escreve carta preso, Paulo canta preso, Paulo prega preso. E a gente está reclamando, né? Hoje eu acho que essa semana vai inteirar 80 dias. A gente está falando de prisão, a gente está falando de gente que passou tempos e tempos perseguido. Então, a nossa quarentena jamais será justificativa para questionar o Deus que nós servimos. Até porque, ainda que essa quarentena dure 90 anos, Deus nunca perdeu o poder sobre a história. Nós não podemos depender do templo. A nossa dependência é de Jesus. Então, se você percebe que a quarentena fez de você, e aí eu não estou dizendo nem sobre um esfriamento, porque eu acho que o peso psicológico tem que ser levado em consideração, é evidente. Não vou aqui também achar que esse assunto tratar ele de uma forma minimalista. Não. Mas isso revela, assim, por exemplo, o que você tem feito durante a quarentena? Eu gosto de usar um exemplo quando eu falo para jovens, que é assim, se você fica se aproveitando das coisas ruins para revelar o seu mau caráter, o problema não está nas coisas ruins, está em você. Então, assim, já que... aquela velha história, né? Já que a minha namorada terminou comigo, eu vou ficar com todo mundo. Então, o seu compromisso primário nunca foi com Jesus, foi com a sua namorada. Então, para mim, revela nesse aspecto, mas, assim, só revela o que já estava guardado. É por aí, viu, Bruno? Eu penso que você tem toda a razão quando diz isso. Aquele que é em todo o tempo e independente do local. E você citou muito bem as experiências do apóstolo Paulo. Foram prisões, foram açoites, e muitas vezes, quando ele desejava ir para um determinado lugar e o Espírito inclinava a ir para um outro local, ele, em obediência, o fazia, e quando ele, encaminhado, não é, para Jerusalém, sabia que lá haveriam açoites e haveriam momentos difíceis, e isso nunca o afastou de Cristo. Como você bem citou a carta aos Filipenses há pouco, capítulo 4, lá a gente vê ele falando: posso todas as coisas naquele que me fortalece, no sentido de passar pelo que passar. Nós vivemos um tempo nunca antes visto, não é? Eu estou chegando aos 60 anos e, claro, nunca passei por essa experiência, tampouco meus pais passaram, não é? Por um período assim de isolamento, não é? Estamos aí praticamente caminhando para 4 meses de isolamento, em média, no sentido que temos visto aí nos outros países que já estão agora relaxando um pouco, né? Nós também, creio que ficaremos nesse período, 4, 5 meses. E estamos num isolamento social no sentido de estar em nossa própria casa. Estamos como Paulo em Roma. Ele ficou lá. E o que Paulo fez enquanto esteve preso lá naquele isolamento? Ele evangelizou. Toda a guarda romana passou por Paulo lá, e cada um que ia passando, Paulo ia falando do amor de Cristo e ia disseminando lá o evangelho, aproveitando aquele tempo que ele estava lá. Então, eu creio que o verdadeiro crente e o verdadeiro cristão, aqui como se colocando aqui, ele está aproveitando esse tempo. Ele está aproveitando esse tempo para investir no seu crescimento espiritual. Ele está aproveitando esse tempo para poder, através, hoje, nós temos essa ferramenta aqui das redes sociais, tantas ferramentas. Eu mesmo tinha uma certa dificuldade de trabalhar com essas ferramentas aí, né? O André tem me ajudado muito, meu filho, nessa etapa aí, nesse sentido, né?
E a gente tem visto como, de repente, a gente perdeu tempo em que muitos poderiam ter ouvido isso que tenho feito hoje, há mais tempo atrás, não sei, mas foi nesse tempo. Por quê? Nesse tempo despertou para isso. Então, aproveitar, como Paulo aproveitou o tempo dele lá na prisão, nós aproveitando também para se revelar. Aquele que é verdadeiramente crente, ele vai se revelar, porque ele vai querer ser bênção para as pessoas que estão à sua volta. Agora, aquele que não é, vai fazer o quê? Vai se acomodar, vai entrar no seu caramujo, né? E vai ficar por lá. Então, é por aí. Eu penso que o verdadeiro cristão vai ser no isolamento, ou fora dele, mas vai se revelar e vai aproveitar bem esse tempo para a glória do seu Senhor, do seu Salvador. E que a gente possa aproveitar bem esse tempo, né? Como o pastor acabou de falar, que a gente aproveite bem, porque é o tempo que a gente está dentro de casa. Então, fazer o quê? Vamos nos aprofundar em Deus. E eu tenho mais uma pergunta aqui. Vou para a igreja porque os meus pais me obrigam. Não gosto, acho chato. E é correto ir mesmo assim? Aí, dentro dessa pergunta, eu vou acrescentar outra. É correto os pais obrigarem os filhos a ir? Isso não pode gerar traumas no filho na vida adulta ou adolescente, de, tipo, se afastar da igreja depois? Pronto, joguei a bomba. Eu tenho uma visão um pouco mais, de repente, aí, categórica. Eu vou deixar o Bruno começar, depois eu... Eu vou. É melhor começar, porque aí se eu não corresponder. Primeiro eu vou porque meus pais obrigam, é correto? Essa vai ser muito complicada. Eu quero analisar dois contextos aqui, e talvez essa me prolongue um pouco mais, até porque tem duas, né? Enquanto questão de obediência, eu acho interessante manter a obediência. Sim, mas eu acho que a gente tem que ver qual é a idade e o que está acontecendo, porque aí juntando a outra, é correto os pais obrigarem? Eu penso que não é correto obrigar, mas eu vou explicar até o porquê. Eu tenho para mim que a vida que a gente leva, essa resposta é muito complexa, eu já avisei antes, deve gerar nos nossos um prazer pelo reino. Então eu tenho dificuldade quando não gera esse prazer pelo reino. Eu ficaria muito triste de ter que obrigar Helena a ir para a igreja. Assim como fico muito feliz quando, antes da pandemia, ela percebia que era domingo e ela falava, a gente não vai para a igreja logo? Não é hoje? Não sei o quê. Então, eu acho que o obrigar, a palavra obrigar, ela não é boa. Eu acho que é correto os pais ensinarem a importância, ensinarem o privilégio, mas isso tem que ser uma constante. Porque, assim, né, toda pergunta, você tem a parte da devolutiva. Por que eu estou sendo obrigado? Até porque a gente acabou de falar sobre a questão de que obrigação não é tão legal, né? O prazer é diferente. Você vai porque você ama, você vai porque é algo que te faz bem. Então, essa questão do obrigar, eu sempre vou ter dificuldade do motivo. Porque senão a gente vai ter algo que já é muito comum, que é o que a gente chama de cristão de fachada. Você só vai porque os seus pais mandam. Eu lembro que quando eu era aí do JPC, eu tinha eu falava muito isso, hoje eu nem falo mais tanto, agora eu lembrei, foi até legal, que eu falava que a melhor forma de você testar se o teu filho entendeu Jesus são em dois momentos da vida, faculdade e liberdade financeira, porque é ali que ele revela o caráter. Então, quando você está firmado num caminho, não é obrigação. Então, eu nunca vou achar correto obrigar nada. Até porque ele pode frequentar a adolescência inteira e depois revelar. Agora, eu acho que é correto você dar motivos e mostrar os reais motivos pelos quais o seu filho vai querer ir para a igreja. Eu vou muito mais pelo caminho do discipulado e do exemplo do que do da obrigação. Então, eu prefiro que você seja sincero dizendo não vou, não quero, para que eu possa entender por que não quer, do que levar por levar. Até porque levar por levar talvez cause o que você falou, traumas e etc e tal, e vai ser ruim. Então, eu sempre gosto do caminho do discipulado. Eu não vou abrir mão disso aqui em casa, é isso. Eu quero partir desse argumento levantado pelo pastor Bruno. Eu ouvi um documentário esta semana muito interessante e recomendo, vou até disponibilizar
para os jovens aí esse documentário depois para vocês poderem assistir. Talvez você já tenha ouvido falar em Martin Luther King Jr., né? Levanta a mão aí no YouTube, no Face, quem já ouviu falar neste homem, pastor batista, para a glória do Senhor, né? E ele é conhecido por aquela frase: eu tenho um sonho. E este homem, nesse documentário, mostrou não a face de Martin Luther King Jr., mas este documentário ressalta a história do pai de Martin Luther King Jr., Dad King, que também era pastor, mas que nunca obrigou o filho a ser pastor. Mas o testemunho de Martin Luther King Jr. para com o seu pai é de que ele via no seu pai princípios e valores que ele queria aplicar em sua vida. E aqueles princípios e valores marcaram a vida de Martin Luther King. E os princípios e valores estavam ligados ao amor e ao perdão. Por isso, Martin Luther King não tinha um discurso de ódio. E estamos vivendo essa semana uma situação em que temos revivido essa situação, quer nos Estados Unidos, quer no Brasil, quer no mundo todo, manifestações a respeito daquele negro que foi morto por conta daquele sufocamento lá do policial e toda aquela questão do vídeo que, lógico, vazou para o mundo todo e trouxe, né, essa situação no sentido de um exemplo que fez tão mal a todos nós, né? Essa é a verdade, faz tão mal a todos nós. E essa semana mesmo a mídia trabalhou muito com essa temática. Mas o pai de Martin Luther King Jr., ele nunca levantou, segundo o testemunho do seu filho, nunca levantou a situação do ódio, a bandeira do ódio, mesmo tendo perdido tantas pessoas à sua volta por conta do ódio. Mas ele não teve um discurso de ódio, e isso marcou a vida do seu filho. Então, eu fico muito feliz quando os meus filhos, eu posso dizer isso para a glória de Deus, eu não quero com isso, não tenho motivo para me ensoberbecer aqui. Mas eu fico muito feliz, mesmo com as minhas falhas, eu fico muito feliz quando minha filha me diz: pai, eu oro a Deus para que Deus me dê um esposo. E o desejo do meu coração é que ele me dê um esposo que seja muito igual ao meu pai. Eu fico muito feliz com isso, Bruno. Perfeito. Já pensou você ouvindo isso dos seus filhos? Espero que ela não case, mas tudo bem. É uma coisa linda. Eu sei que lá vai a faixa, mas isso é lindo. Então, sim, o exemplo é tudo. O exemplo é tudo. Né? Então, o exemplo vai fazer com que o seu filho possa, sua filha possa ter aquele exemplo, aquele desejo de conhecer este Deus que você serve, de ter esses princípios e valores que você tem. Então, quando o salmista, lá no Salmo 127, verso 3, diz que os filhos são como flecha na mão do valente, mas como é importante. E a palavra de Deus nos ensina isso, só para fechar o meu raciocínio. Mas o texto de Deuteronômio, no capítulo 6, ele diz assim, né? A partir do verso 6, é um texto muito conhecido, né? Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Primeiro, Deus fala aos pais. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Fala aos pais. E aí ele diz assim: você as inculcará a seus filhos. O que é inculcar? É fazê-los pensar, é fazê-los refletir, é fazê-los ver aquilo que você tem no seu coração para que eles possam abraçar também. Então eu vou por esse caminho. E aí você não vai precisar obrigar. Você vai precisar, sim, ser bênção para que eles sigam e possam, com alegria,
poder seguir os caminhos. Eu não estou dizendo seguir o caminho de ir para o templo, porque muitos acabam tendo essa situação, né? O endereço do templo. Não estou dizendo para ir na rua Major Otaviano 363, lá no bairro do Belémzinho. Não. É mostrar a igreja, corpo de Cristo. E aí sim vai fazer toda a diferença. Posso, eu sei que eu já dei a resposta, mas só falar um negócio que veio aqui ao meu coração. Primeiro, são duas coisas. Por favor, por favor. A primeira, eu acho que o senhor ainda teve a coragem de pedir desculpa pela referência pessoal. Eu acho que testemunho gera vida, pastor. Ah, não é para minha glória e tudo mais. A gente sabe que é para a glória de Deus, mas se não fosse a tua seriedade com o evangelho, isso seria deixado de lado, porque a responsabilidade é nossa enquanto o caráter está sendo moldado. E o senhor fez muito bem, é a primeira coisa. Mas aí eu me lembrei, 2 Timóteo, capítulo 1, se eu não me engano, verso 5, que é Paulo dizendo assim para Timóteo: eu lembro da sua fé não fingida, que antes habitou em tua avó, Lloyd, e em tua mãe, Eunice. Então, a gente está falando aqui, ao mesmo tempo que Paulo está falando da fé, ele lembra qual é a origem da parada. Então, assim, aquilo que a tua avó fez, aquilo que tua mãe fez, chegou ao teu coração. Então, eu acho que, assim, o sacerdócio universal não tira de nós a responsabilidade de mostrar à criança o caminho que deve andar. O sacerdócio universal não tira de nós a responsabilidade de testemunhar todos os dias sobre Jesus, porque senão o resultado é sempre obrigação. Muito bom. E o comentário que o pastor Brunão fez foi o mesmo que eu ia fazer, pastor. Acho que a referência pessoal é bem interessante, porque traz uma proximidade para a gente, não é? Do que acontece no dia a dia, independente de quem seja. É sempre bom ouvir histórias, porque a gente sabe que a gente vai aprender também. Ir à igreja faz do jovem um cristão autêntico? Ele já é cristão mesmo, assim, já tem vida com Deus e tudo mais, só pelo fato de ir à igreja? Que é um cristão autêntico, né? É aquele que tem uma experiência com Deus. É uma pessoa que tem uma experiência pessoal com Deus. É uma experiência de salvação, uma experiência de intimidade com Deus, na oração, na palavra. Cristão autêntico é aquele, como começamos a nossa fala, né? É aquele que identifica que em Cristo ele tem um estilo de vida diferenciado e tem um compromisso, não com ele mesmo, no sentido dos seus próprios desejos, mas daquilo que o Senhor Jesus deseja da sua vida. Então, isso é ser um cristão autêntico. Talvez essa pergunta esteja ligada a ir à igreja no sentido de ir ao templo, de estar reunido lá com as pessoas. Então, isso não faz ir ao templo, estar nos cultos meio que obrigados, ou não. Isso não faz da pessoa um cristão autêntico. Cristão autêntico é identificado por uma experiência pessoal que cada um de nós precisa ter com Deus. Abro espaço para o Brunão aí ponderar. Eu sempre considero que a questão da participação eclesiástica ela é consequência do cristão autêntico. Essa moda de desigrejados, eu acho uma falta de sabedoria gigantesca. É evidente que Jesus ele não precisa da igreja, do culto e do templo para salvar ninguém, ele é suficiente. Mas o cristão precisa da igreja para se manter forte no caminho. E aqui eu destaco duas coisas, porque eu acho que isso prova uma certa autenticidade. Não que dependa, mas ajuda. Tem muita linha teológica hoje que está querendo desconsiderar a igreja, que está querendo fazer com que você se baste, etc. e tal. Eu sempre destaco duas coisas. Por que, então, que existe a questão do corpo? Por que no corpo a gente tem aqueles que são separados para pastores e líderes e mestres e para ensinar? Isso já demanda um certo caminho ao ponto de que você precisa aprender para seguir na caminhada. E a segunda, se não dependesse dessa eclesia no sentido de assembleia, nesse sentido de ajuntamento, Jesus andaria sozinho a vida inteira. E Jesus escolhe 12, mas sempre está rodeado de multidões. E olha que interessante, qual é o fim? É ter os ensinamentos que ele tinha para o momento. O que mudou é evidente, né? E aí eu já vou até fechar a brecha, caso alguém tente.
O que mudou é evidente que a gente institucionalizou muita coisa, é evidente, a gente não foge da responsabilidade, mas de forma alguma deixou de ser necessário. Então, acho que uma boa marca, não única, tá? Eu vou ser sincero, eu acredito que tem gente salva que não frequenta mais igreja? É lógico que sim, porque senão eu estaria colocando a salvação dependente do templo, como o pastor falou. Mas eu acredito que você, quando tem essa experiência com Jesus, você frequenta por prazer, você vai por amor. Então, vamos ser sinceros aqui entre nós. Todos nós estamos esperando essa pandemia passar por vários motivos, mas o estar com a igreja é um dos motivos que pulsa no nosso coração. Não precisa. Ninguém falou que precisa, mas nós queremos, porque nós gostamos, porque é um momento de aprendizado, de ajuntamento e de celebração. Então, eu acho que é uma das marcas, sim. Eu pensei aqui num texto que Deus colocou no meu coração agora, que diz lá do Salmo 84, né? Quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. E aí o verso 2, aí ele fecha, né? A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor, né? Então, o cristão autêntico, ele tem esse prazer de estar na casa do Senhor, de estar com os santos, de estar com o corpo de Cristo, né? E o salmista ainda termina o verso 2 dizendo: o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Então, glória a Deus, bom estar na casa do Senhor. Então, essa pergunta que que acabaram de responder também responde ao que seria a próxima. Eu vou fazer só para deixar claro aqui para o pessoal que mandou, né? Vou à igreja, faço parte do louvor, ajudo em vários ministérios. Estar bem envolvido em tudo isso é sinal de que tem uma vida com Deus? Então, acho que você já acabou de ter essa resposta. Não, não é um sinal, mas quando você tem uma vida com Deus, é automático que você vai estar envolvido com todas as coisas, porque o Espírito Santo ele impulsiona a isso, né? Então, os pastores já terminaram respondendo antes mesmo da pergunta. Eu vou acrescentar só mais uma pergunta no YouTube da Estela Mares, ela mandou para a gente assim, é uma mãe, tá? Ela diz assim, vocês acham que o pai obrigam os filhos a irem para a igreja porque eles acham que a igreja vai fazer, o que eu entendi da pergunta é que a igreja vai fazer o papel que o pai deveria fazer, porque às vezes tem muito disso, né? Os pais, não, vai para a igreja, vai para a escola. E aí acham que a escola e a igreja vai fazer o papel que são os pais que devem fazer. A Bíblia, ela de ponta a ponta, ela foca na importância do lar. E a educação espiritual, a gente já também acabou há pouco falando um pouco sobre isso, né? A educação espiritual, focada no lar, ela faz toda a diferença. Porque mesmo que eu seja, digamos assim, um pai assíduo, que vou à igreja regularmente, em cultos e escola bíblica, se eu comparar ao tempo que eu tenho para com o meu filho na semana, em outras ações também, como já falamos, que ele precisa ser aquela referência, né, para o filho. Então, não posso terceirizar esse trabalho para a igreja. Ou seja, não, eu não vou, mas estou mandando meu filho. Eu não vou, mas estou deixando ele lá. Né? Eu já ouvi de grandes igrejas que têm ministérios infantis que são como creches, né? Grupos grandes de crianças, 200, 300 crianças. E eu ouvi de pastor testemunhar assim. Os pais vão, deixam as crianças lá naquele período da manhã, no horário, vão fazer a feira e depois voltam para pegar o filho. Quer dizer, nem o mínimo, ou seja, não está dando nenhum exemplo, não está nem mostrando como é importante ficar lá. Não é? Que valor tem isso? Então, olha o perigo. Né? Então, realmente, nada se compara àquela questão que a palavra de Deus nos ensinou, e a geração que veio depois de Josué não conhecia o Senhor. Meu Deus! Como uma geração inteira deixou de conhecer a Deus e entra num período da história do povo que foi de altos e baixos, oscilações, que dependeu inteiramente da misericórdia do Senhor. Por quê? Alguma coisa faltou. Alguma coisa faltou. E, com certeza, essa referência do lar é
fundamental. Brunão, pastor Bruno. Eu acho que sim, eu acho que o tempo tem sido isso, né? Se eu entendi também bem a pergunta, é essa questão de terceirizar. Os pais levam por obrigação para terceirizar para a igreja aquilo que a responsabilidade deveria ser do lar. Eu acho que sim, e nesse tempo ainda mais, né? A gente que é envolvido com juventude sabe, os pais não têm mais tempo para os filhos, o pai não tem tempo de devoção com os filhos. A parte espiritual do filho se resume ao domingo, o tempo que ele passa na igreja ou ao sábado. Então eu acho que sim, os pais têm feito isso, e não só com a igreja. Os pais querem que a educação do filho seja desenvolvida pela escola, a espiritualidade pela igreja, e quanto mais ele puder terceirizar aquilo que ele deveria fazer todos os dias, ele tem feito. E o resultado é uma geração muito complexa. Uma vez eu escrevi um texto sobre isso. A geração que tem dificuldade de submissão a pai e mãe vai ter muita dificuldade de submissão a Deus, porque não sabe nem o que é submissão. E eu sempre uso o exemplo que eu tive em casa, que eu fui me converter tarde, com 16 anos, me batizei com 17, mas não senti tanta dificuldade, porque respeito aos mais velhos eu não discutia. Eu nunca precisei ouvir dos meus pais que eu não era obediente. Mas então, sim, eu acho que os pais fazem por terceirizar. A pandemia está ensinando para a gente uma coisa importante que a gente deixou de lado. Tempo em família é importante. A inversão de valores tem dito que o homem de sucesso é o homem que tem agenda cheia e muito dinheiro. Só que, geralmente, o homem que tem agenda cheia e muito dinheiro, dificilmente ele tem uma família consolidada na palavra e na verdade. Então, para mim, sim, os pais terceirizam muito. E a obrigação é por isso. Ele obriga para aliviar muitas vezes o fardo de não ter feito um bom trabalho e quer ver se a igreja recupera aquilo que ele fez de forma errada. Então, para mim, sim. Fica um recado para os pais para que possam entender que terceirizar não é a solução. Cada um tem o seu papel. E isso é muito bíblico também, né? O papel dos pais. Não adendo, mas nesse pensamento aí, né? Para os pais pensarem, né? Que tipos de baalins de repente, seus filhos estão aí buscando. Porque se não estão buscando a Deus, estão buscando outros deuses. E você tem que estar de olho. Você conhece o seu filho? Você tá inteirado naquilo que ele tem feito na vida espiritual? Como é que está isso? Não é? Então, pensar sobre isso é importante. O verso 11 do texto que eu citei há pouco, do livro de Juízes, diz que os filhos fizeram, então, o que era mal aos olhos do Senhor, seguindo aos baalins, seguindo aos outros deuses. Queira o Senhor e tenha misericórdia de nós nesse tempo. E agora a gente vai para uma próxima pergunta, pastor, uma pergunta bem profunda e com um tom um pouco triste também, né? Meus pais vão para a igreja, mas em casa o relacionamento entre nós não vai bem. Por isso, acho que ser cristão não faz diferença na minha vida e eu não quero ir para a igreja. Estou certo? Essa é bem polêmica mesmo, mas assim, graças a Deus a gente já deu uma pincelada em quase tudo, né? Eu acho que tudo aquilo que a gente já falou sobre terceirização e etc e tal cai nisso. Eu sou um cara muito, muito apegado a testemunho, eu vou repetir. Para mim, a maior forma e a melhor forma das pessoas entenderem Jesus através das nossas vidas é através do nosso testemunho, né? E aí eu estou pegando aqui aquele texto, só para ter a questão da referência, sobre como os pais, né? Pais não irritem seus filhos, que é de 1 de João, né? Deixa eu pegar, eu não sabia que é... Efésios 6, tem Efésios 4. Assim, ó, aí ele falou na questão de relacionamento, né? Quando a gente tem a questão de relacionamento, a gente tem que saber o motivo. Porque você dizer assim, eu não tenho um bom relacionamento com meus pais, eu preciso entender o motivo. É você ou seus pais. E eu vou sempre cair naquela velha história. Talvez, eu vou dar duas possibilidades, né? Você precisa aprender a lidar com os mais velhos e a respeitá-los, isso é um ponto. E os mais velhos precisam entender que as nossas diferenças podem nos unir e não nos separar. Um dos problemas que a gente sempre passa é quando a gente quer ficar comparando, né? Mas no meu tempo não era assim. Ok, mas o seu tempo já foi. Tudo mudou, né? O tempo da tecnologia é complicado. Então, se você não se dá bem, descubra um motivo para que você acerte. Mas eu sempre vou partir da linha de novo do sacerdócio universal, né? Ou até do próprio Mateus capítulo 5, sobre ser sal e ser luz. Você não pode depender do que te cerca. Se o relacionamento está ruim e a culpa, aqui eu uso a palavra culpa, é dos seus pais, faça o possível para que seja bom, porque Deus te chamou para ser luz, não iluminado. É diferente.
Então, você precisa, sim, entender. Eu gosto sempre daquele texto, enquanto eu estou tentando achar aqui, porque eu estou com um olho aqui e um outro aqui. Depois, se o pastor achar, ele pode até compartilhar. Marcos capítulo 5, eu amo pregar em cima desse texto. Tanto é que eu já preguei várias vezes, porque eu amo pregar nesse texto. Que é quando Jesus liberta o endemoniado gadareno. Nossa, eu acho fantástico o final, né? Porque aí Jesus traz aquele prejuízo lá e ele é expulso. E quando ele está no barco, o endemoniado entra no barco e fala: eu quero continuar com você, eu quero seguir com você. Jesus fala: não, não, não. Agora, volta para casa e mostra a transformação que você viveu. E aí é o momento que o texto vai dizer que então ele voltou, falou na sua casa e por toda a Decápolis sobre a transformação. A gente tem que entender que o primeiro lugar de transformação é o nosso lar. Então, um problema com os pais, né? E aqui eu vou até aumentar a questão da resposta, me permitam, que depois o pastor vai fechar com chave de ouro. Aqui, ó, filhinhos, eu escrevi, pais, escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, vocês são fortes. A dica de questão de relacionamento, a Bíblia é sempre muito clara. Mas eu sempre vou entender que se o problema está no teu lar e você quer usar ele para sair, você errou da tua função de cristianismo. E aqui eu vou implementar um dos grandes problemas do nosso tempo, é a questão de divórcio, é casamento que não está dando certo e o filho... Deus chamou você para ser luz no teu lar. Eu já tive que atender muita gente assim. Cara, tá difícil, eu sou o único crente na minha casa, o que eu faço? Seja luz. Eu sou o único crente, meus pais brigam muito. É a hora de você intervir e mostrar o que Jesus pode fazer. Então, nesse aspecto, eu vou sempre incentivar a juventude a conhecer mais Jesus profundamente para que seja luz em meio a um lar que esteja desestabilizado. Assim a gente para de fazer uma coisa que a gente ama, terceirizar a culpa. Se você é um mau crente, não jogue isso nas contas de um lar desestabilizado. Busque Jesus para estabilizar o lar. Vai ser luz, vai ser sal, vai fazer a diferença que Deus te chamou para fazer. Faça que nem o gadareno. Você pode me seguir, mas agora você vai ter que voltar para sua casa e mostrar que existiu transformação na sua vida. Eu acho que é um dos melhores caminhos para a gente restaurar o lar. Não que eu vou fechar com chave de ouro, viu, Bruno? Acho que está muito esclarecido aí. Mas até diante daquele texto que enquanto o Bruno dizia, me veio à mente, ao coração, de Efésios 6, essa questão dos papéis. A gente eu acredito que as famílias que estão aí passando por tantas situações é porque estão perdendo os seus papéis. O pai perdendo o seu papel, a mãe, a questão dos filhos. O texto de Efésios lá é rico nisso. Ele diz assim: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é justo, ponto. Fechou. Aí ele vem: honra seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você. Você quer que corra bem as coisas com você? Honra teu pai e tua mãe, meu filho. Honra teu pai e tua mãe, para que tudo corra bem com você. Você tem até uma longa vida sobre a terra. Mandamento aí com promessa. Mas aí vem o verso 4. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Perfeito. Então, essa questão de relacionamento aí, aqui nesse texto, está focado. Se cada um desenvolver bem o seu papel diante deste manual, que é uma bênção para todos nós, é um manual do fabricante, como todos já dizem, né? Mas é muito mais que isso, é claro, né? Uma carta de amor da parte de Deus para nós, e é com muito amor que Deus fala isso para nós. Se cada um desenvolver bem o seu papel, gente, não tem por onde. A receita do bolo vai ser aquela receita que a dona Magali prepara aqui em casa. Não falha uma. É coisa boa demais, é uma atrás da outra. Então, a gente percebe que quando você segue a receita, a bênção é completa, porque é aquele texto que lemos lá de João 15. A alegria do Senhor é completa para quem? Para quem segue os mandamentos. Não seguiu, vai quebrar a cara. Então, é por aí. Eu acredito que a palavra de Deus é bem clara. Tem um outro texto que eu estava lembrando também, dos filhos de Cefa, lá da questão da experiência que eles tiveram lá em Atos, acho que é 19, falando a respeito daquela situação. Eles foram exorcizar lá um camarada, né, com demônios, né, com espírito, né, e eles falaram assim: ordeno
que saiam pelo poder de Jesus a quem Paulo prega. Então o Espírito olhou para eles e falou assim, eu vou dizer para vocês uma coisa, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês eu não conheço não, e deu-lhes uma sova, deu-lhes uma surra. Então não adianta só falar em nome de Jesus, não adianta só falar em nome de Paulo, não. Você tem que viver uma vida cristã autêntica, porque senão você vai levar surra do demônio aí, vai levar, porque aqui o texto é claro, né? E aí o texto, essa história depois lá em Éfeso se fez contar a todos. O texto que Lucas escreve para nós aí dessa experiência é tremendo, né? Então não se dê por querer saber usar só o nome de Jesus. Viva Jesus, viva o Senhor. Isso é importante. Deixa eu só uma pinceladinha rápida. Era esse o texto, fusão com o texto de 1 a João sobre a questão dos jovens. Mas por que eu gosto desse texto que o pastor usou de Efésios? Até para não parecer, né, que a gente tem uma bandeira só de só falar, por exemplo, do pai errado e tudo mais. O texto de Efésios, eles nos ensinam uma coisa: a responsabilidade de todos. Aqueles que já passaram pelo caminho de Jesus têm responsabilidade. Por isso que eu estou dizendo, o filho, quando vê que a casa está ruim, também tem responsabilidade se ele já conhece Jesus. Ele não pode usar isso para enfraquecer a fé. Ele tem que fortalecer para ser a luz em meio ao ambiente em que a escuridão tem reinado. Então, eu acho importantíssimo. A gente já criticou aqui um pouco a questão dos pais terceirizarem, mas também tem pai que investe demais, cuida demais e recebe a desobediência em troca. Não? Então, também o filho tem responsabilidade. Ingratidão, né? E não reconhecimento e, claro, né, resultados negativos. Então, pastor, deixa eu vir com mais uma pergunta aqui do Rafael Rodrigues. Ele mandou assim: é normal ser cristão, mas ter medo de reconhecer isso para as pessoas? Eu vou só responder: normal não é. É que isso e juventude é uma coisa forte, né? Mas realmente, normal não. Acontece. Agora, tem que saber o motivo, né? Por que você tem vergonha de dizer que é cristão? Porque aquilo que nos envergonha, né, a palavra envergonhar ela é muito forte, mas aquilo que nos envergonha geralmente é ruim. Né? Quando você está numa roda de amigos, você não quer contar alguma história triste, ruim, que coloque você. Né? Romanos 1,16, deixa eu ver se é isso aqui. Já está engatilhado aqui, Brunão. Tá, pois então não se vergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Né? Primeiro do judeu e também do grego. Pois não me envergonho. É isso. E aí, pois não envergonho, né? E aí o pastor fala, porque ele é o poder, tal. O Evangelho, quando bem recebido, eu vou dizer o porquê que eu tenho dificuldade e porquê não deve gerar vergonha. É algo tão bom que você quer passar. Eu tenho muita alegria de dizer, como eu caminho muito pelo caminho empresarial, eu gosto muito quando qualquer evento da vida dos empresários que me cercam, eles querem ter alguma coisa de cristianismo, eu sou convidado. Eu amo isso. Então, eu acho que assim, a gente só vai passar por isso quando a gente não tiver vergonha. Então, não é muito normal, não. Tem que descobrir o motivo, né? Tem que ver... vergonha não bate com testemunho, né? As duas palavras juntas não tem muito link. Então, eu acho que não é normal, não. Até porque eu gosto de pensar no verso 17 também, que fecha aquela ideia de Abacuque, né? O justo viverá por fé. Então, independente das circunstâncias, independente das situações, independente da questão dos relacionamentos que não andam bem ou não tão bem, poxa, qual o meu papel nisso? Então, quero ser luz, né? E aí, diante disso, temos aí um grande compromisso de não nos envergonhar. Então, não é natural. Eu posso ser tímido, mas eu também tenho muita preocupação nesse sentido dessa timidez, porque lá no texto de Apocalipse, no capítulo 20, fala que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Então, de repente, dependendo do contexto teológico lá, né, a gente é outra discussão, né? Mas pensa sobre isso. E querendo ou não, a gente cai de novo em Mateus 5, né, pastor? Porque luz. A palavra de Jesus é dizer assim, para que serve, por exemplo, o sal, se não for para salgar? Se não for para salgar. Para que serve a luz debaixo da cama? Não serve para nada.
Vamos lá. É normal que, em algum momento da vida do cristão, o prazer pelo estudo e a busca da palavra de Deus esfrie e tenha altos e baixos? Tem hora que você está legal, está bem, tem hora que você está down. E aí, pastor? É Eu acho que normal? sim, eu acho que sim, como tudo na nossa vida, né? Tudo que acaba criando uma rotina, a gente vai ter fases que vão ser um pouco complicadas, né? Eu acho que isso também tem um pouco a ver com a nossa fé. A gente não é obrigado a estar bem sempre, né? Às vezes as nossas lutas são maiores e tudo mais. Então, sim, eu acho que o problema não é você achar errado ter lutas, o problema é não reconhecê-las. Eu vou contar um testemunho aqui que pouca gente sabe. Na época eu ainda não era nem líder do JPC, mas a gente passou, a gente era recém-casado, eu não lembro o ano, mas eu já era casado por um tempo assim, meio down, meio querendo desistir. E eu lembro de uma cena, eu morava em Arthur Alvim, nós fomos até a igreja, a Bíblia do Brás, estacionamos o carro, olhamos um para o outro e falamos assim, eu não quero ficar hoje, eu também não, vamos embora. A gente voltou para casa, a gente andou, sei lá, 19 quilômetros para voltar 19 quilômetros. O problema é quando você não reconhece, o problema é quando você não percebe. A fase down pode acontecer? Pode, mas ela tem que ter fim, ela tem que ter limite. Você tem que identificar os motivos. E aí você começa a perceber que sempre que você passa por isso, os motivos estão em você, nunca em Deus, né? Porque ele sempre vai estar por perto. Então, acho que é normal, mas tem que estar sempre em observação. E aí eu até completo dizendo a importância de não caminhar só. Porque quando você anda com pessoas sérias do reino de Deus, essas são as pessoas que Deus vai usar para dizer assim, você está estranho, você está para trás, você está deixando algumas coisas de lado. São as pessoas que Deus manda para a caminhada para que a gente tenha esse pique, para que a gente tenha esse ânimo. Então, acho que sim, é normal, mas tem que tomar cuidado para não fazer com que isso te afaste. O problema, eu falei isso uma vez na pregação, me perdoem até porque estendi. O problema em si nem sempre está somente no pecado, mas na falta de reconhecimento em pedir perdão para Deus, porque quanto menos perdão, mais passos para trás da presença dele a gente dá. E o esfriamento é a mesma coisa. O problema é quando Deus se torna simplesmente mais uma palavra da oração que você faz antes de dormir. Esse é o problema. Eu penso também, Bruno, pensando por esse caminho, a gente nunca pode esquecer que somos vaso de barro. Nós temos um grande tesouro em nós, que é o Senhor Jesus Cristo, o Evangelho da graça, o Espírito Santo de Deus, mas nós somos vasos de barro. Então, Paulo escreve lá aos Coríntios, no 2 Coríntios, capítulo 4, ele diz assim, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja a excelência do poder, que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Então, sou miserável, sou um pecador, sou um vaso de barro. E se eu estou de pé, é porque o Senhor tem tido misericórdia e compaixão da minha vida. Então, como bem disse o Bruno, eu não sou obrigado a estar sempre bem, a viver no top da linha. E não quer dizer com isso que eu, quando estou, de repente, em momentos mais difíceis na caverna, como esteve Elias, próprio Davi, não quer dizer com isso que Deus me abandonou e nem que eu abandonei a Deus, de forma alguma, não é? Então, eu penso que a gente não pode esquecer disso. Vasos de barro, mas um grande tesouro dentro de nós. E aí Paulo completa dizendo, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Glória a Deus por isso. Desculpa, é que eu falo demais, eu sei, mas o senhor estava falando, me veio uma coisa à mente, eu preguei também uma vez sobre isso. Eu acho que quem nos ensina muito bem sobre isso é Davi. Se você pegar os salmos de Davi, uma vez eu preguei sobre isso, que Davi parece até ser bipolar em alguns salmos, porque ele começa lamentando. Mas o que destaca Davi? Ele não consegue encerrar um salmo sem engrandecer o nome do Senhor. Parece que me esqueceste, parece que me deixaste, onde estás, eu estou aflito, mas o Senhor é grande. Se você lê, você fala, não, Davi não bate bem. Mas não, é porque ele era tão sincero no lamento, mas ele não perdia de vista quem Deus era. Isso é sensacional, né? E a grande característica, né, de Davi é a humildade. Reconhecer. Ele era rei, soberano, mas ele sabia que era pó também. Perfeito. Digo que o livro de Salmos é um consultório psicológico. Você lê e aí vê os altos e baixos dele e você termina se fortalecendo muito, porque a gente começa a entender que sim, nós somos seres humanos, né, pastor?
tá? Nossa live vai ficando por aqui. Juventude Pode Crer, JPC da PIB do Brás, agradece muito ao pastor titular da PIB do Brás, nosso pastor Marcos Pérez. Agradecemos também ao Brunão, ao pastor Brunão, da PIB de Mogi das Cruzes. Obrigada por aceitar o nosso convite e agradecer por vocês esclarecerem tantas dúvidas bem profundas que os nossos jovens têm. A gente vai ficando por aqui, mas acompanhe a gente nas redes sociais, @PIB do Brás, @JPC. Tchau, tchau, pessoal. Deus abençoe.